A gente passa por um novo momento da nossa história, quando a gente chega na República, e essa educação do campo, ela começa a criar um outro formato, não chega ao esperado, mas essa educação rural começa a avançar. A Constituição de 1891, eu destaquei aqui, ela nos traz esperanças de mudanças, mas seguimos, segundo Martins, com uma falsa ideia de um país liberal que nada mais é, na verdade, do que um povo dividido, né? As desigualdades sociais vêm mais à tona ainda. E é aí que surgem os movimentos sociais. É nesse momento que o povo começa a se dividir, e aí a relação da escola rural com a educação, com os movimentos sociais. Essa escola rural começa a criar força porque ela acaba se aproximando dos movimentos relacionados à terra, à reforma agrária, enfim, essa educação rural começa a ganhar novos aliados. Ainda assim, mesmo com o advento da República, a escola rural no Brasil ela não avança, porque essa visão que Roseli Caldart chama de urbanocêntrica, ela permanece. Que visão é essa que Roseli defende? Que ela defende, não, que ela explica. Ela não aprova, mas ela nomeia essa visão urbanocêntrica como a ideia que a cidade tem do campo como serviçal da cidade. Essa visão urbanocêntrica nada mais é do que formar no campo para servir a cidade. Então não precisa de educação de qualidade. Ainda na República isso permanece. Com a nossa Constituição de 1988, ela traz no seu artigo 205, que a educação é um direito de todos, e no artigo 206 fala que o princípio da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Isso é um ponto muito forte em relação à educação rural, porque a lei diz que além da igualdade, o aluno ele tem direito ao acesso e à permanência. Então, não existe uma educação rural em que o meu aluno ele precisa levar 2, 3 horas para chegar até a escola. Não tem como permanecer nessa escola. Não existe uma educação rural que no momento da colheita, o meu aluno larga a colheita, que é muitas vezes o sustento da família, para ir para a escola. A educação rural que a lei prevê é que oferte ao aluno tanto o acesso quanto essa permanência. Logo em seguida, nós temos, em 1996, a nossa LDB, e a Lei de Diretrizes e Bases fala o seguinte: na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. O que se quer falar na nossa LDB é isso, que a escola passa a ter autonomia para organizar o seu calendário, muitas vezes em relação ao período da colheita, ao período do plantio, organizar o seu calendário em relação ao trabalho exercido pelo aluno lá no campo. Então, partes ele trabalha na escola, parte do trabalho ele desenvolve no campo. Então, adequar para que esse aluno do campo tenha condições de levar a vida dele campesina e, ao mesmo tempo, a vida dele na escola. A LDB traz muito claramente as especificidades. A LDB começa a modificar essa ideia de educação rural. Começa. Mas existe um momento em que existe essa ruptura entre o rural e o campo. E é isso que nós vamos falar.